o Comando Central dos Estados Unidos confirmou a chegada do grupo de ataque do porta-aviões ali do Abraham Lincoln ao Oriente Médio. Em entrevista na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a afirmar que uma grande armada, maior do que foi usada na Venezuela, estaria perto do Irã e que agora é a hora de conversar. A presença de navios, né, e aviões de guerra faz parte ali da pressão em Washington em apoio a esses manifestantes iranianos que se levantaram contra o regime ali dos ayatollahs em dezembro do ano passado. Fred, o que a gente pode esperar ali dessa chegada desse porta-aviões ali no próximo ao Irã, que segundo ele é para poder ali controlar, né, vigiar ali a situação de como monitorar, está. Isso. Que eles usam um termo oficial, seria monitorar o Irã mais de perto. E isso faz parte da receita básica do Donald Trump de forçar negociações e de ganhar resultados, né, de ganhar vantagens nas relações. Né? Ele faz uma pressão muito intensa com ameaças muito fortes, cria um desconforto muito grande e depois ele sinaliza negociações deixando o tema um pouco mais aberto, um pouco mais ambíguo, para que ele possa sempre ter algum ganho. Ele deixa o espaço para que ele consiga pressionar e ganhar. Ele esquenta, esfria. Isso, né? Para todos os assuntos, né? Para todos os assuntos. Foi o que a gente viu, por exemplo, na Venezuela. Nós estamos vendo agora na questão da lei anti-imigração e as mortes lá em Minnesota. Até a questão da Groenlândia também, né? Da Groenlândia. Você vê que ele ameaçou com sanções dos países europeus e depois ele recuou dessas sanções e diz, não, nós estamos numa situação boa para negociação. Então fica aquela névoa de incerteza, de ambiguidade, e ele acaba conseguindo os ganhos que ele deseja. No caso específico, ele colocou em jogo uma força militar bastante intensa mesmo. Ele não mentiu que ele colocou uma grande armada. O Abraham Lincoln está acompanhado de mais 3 destroyers lançadores de mísseis e um submarino lançador de mísseis. Né? O Abraham Lincoln, sozinho, ele é um porta-aviões da classe USS Nimitz, né? Da classe Nimitz, perdão. É um dos 11 porta-aviões que os Estados Unidos possuem. Ele é equipado com 90 aeronaves, boa parte deles caças FA-18 de ataque, com capacidade de guerra eletrônica, também caças de quinta geração F-35, helicópteros de ataque, helicópteros de transporte, aviões de controle de tráfego, de radar, inteligência e controle de tráfego aéreo. Então é uma força militar muito intensa. E esses destroyers estão equipados com pelo menos 90 mísseis Tomahawk. Eles reforçam toda a situação, que é uma estrutura militar do Comando Central das Forças Armadas Norte-Americanas, né, que responde exatamente ali pela questão do Golfo Pérsico, Oriente Médio, e ali ele está com bases na região com pelo menos 35 aviões F-15 de ataque na Jordânia, fora aviões B-1, B-2 e B-52 com capacidade de bombardeio estratégico, podendo ser deslocados para a região. Então há uma força militar muito intensa. Isso por quê? Isso porque Donald Trump está cumprindo aquela promessa que ele havia feito de que para os manifestantes no Irã, de que a ajuda estava a caminho. Né? Só que essa ajuda está a caminho num momento em que ele também já havia conseguido concessões dos ayatollahs. Né? Se você lembra, mais ou menos no dia 13, 14 de janeiro, havia sido anunciada a execução de um dos manifestantes, né, num processo que foi considerado sumário. Estava no ápice, né? Estava no ápice. Então, quando houve esse anúncio, Donald Trump, ele falou dessa ajuda e disse que tomaria medidas ainda mais duras no caso de execuções públicas. E aí, no dia seguinte, o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que não havia programado nenhuma execução e que não haveria nenhuma execução de manifestantes. E houve o recuo e a situação foi mais ou menos se estabilizando. Estabilizando para o público externo, uma vez que se você tenha um bloqueio de internet que continua até hoje, com pequenas janelas para transmissão, ligações, etc., e poucas informações vazam. Mas o que vaza tem alimentado as organizações humanitárias para tentar fazer um consolidado
da situação. E ontem foi divulgado pela Agência de Ativistas dos Direitos Humanos do Irã, que é uma ONG com sede nos Estados Unidos, que 5.633 pessoas haviam morrido nos protestos desde o dia 28 de dezembro. E que pelo menos 17 mil mortes estavam em investigação. Então, você ainda tem um volume muito grande de perseguições. Há vídeos vazando, continuam vazando vídeos de pessoas em necrotérios, famílias tentando reconhecer os corpos, presença de atiradores no teto de edifícios para coibir essas manifestações, né? Na época da primeira execução já estava diminuindo o número de execuções em todo o país, mas elas não haviam deixado de existir. E ainda continuam acontecendo, mas em menor intensidade do que na virada do ano, né? Então, essa é a situação. E nós temos também as respostas do Irã. O Irã, tanto o parlamento do Irã quanto o Ministério das Relações Exteriores, em resposta a essa movimentação militar, disse que o Irã está com capacidade para reagir e provocar uma instabilidade, uma desestabilização do Oriente Médio, caso seja atacado, né? Além disso, há toda uma guerra de informação com a divulgação de vídeos, né? A Guarda Revolucionária Islâmica divulgou um vídeo em que drones teriam filmado de perto o hangar do porta-aviões Abraham Lincoln. Nós chegamos a mostrar no início desse programa aqui essa imagem, e também uma montagem. Essa imagem aí, você tem aí mostra que o drone teria tido a capacidade de sobrevoar o porta-aviões e mostrar essa situação. São imagens que foram divulgadas pela Guarda Republicana e que não teve confirmação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Há também videomontagens com inteligência artificial mostrando como seria um ataque às forças. É esse vídeo aí. Eles fazem a simulação, é uma preocupação dos Estados Unidos e de todo o Oriente Médio, são os drones e os mísseis hipersônicos do Irã que eles poderiam ser usados em defesa. Logo depois da guerra contra a Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã, segundo informações israelenses, teriam restado pelo menos 1.200 mísseis e 200 lançadores naquela época, né? Foi em meados do ano passado, e que eles estariam trabalhando arduamente para a recomposição. E aí entra novamente a questão da negociação do Donald Trump. Donald Trump, ele propõe como pano de fundo essa questão das manifestações e a defesa desses manifestantes, mas ele tem outros interesses também. Primeiro, a redução desse armamento disponível do Irã para ter uma estabilidade maior, a redução do apoio do Irã aos grupos que ficaram conhecidos como eixo da resistência, né, que envolvia o Hamas, o Hezbollah, Fatah, os rebeldes Houthis no Iêmen, mais grupos na Síria e no Iraque, né, que o Irã pare de fornecer ajuda militar e dinheiro para essas organizações para garantir maior estabilidade regional. E o terceiro ponto, que também está em discussão, é o fim do programa nuclear do Irã, que entre as propostas que estão sendo colocadas na mesa, que estão ocorrendo no Catar, está a remoção de todo o material de urânio enriquecido do Irã, né, e a proibição de que novos materiais sejam enriquecidos na região. Então, se o Irã fosse desenvolver o seu programa de energia nuclear, ele precisaria comprar o material físsil, né? Segundo os relatórios dos observadores da ONU, né, havia em torno de 460 quilos de urânio enriquecido a 60% antes da guerra, né? E isso daí, enriquecido a 60%, ele está a pouco nível de esforço para chegar ao nível de 90%, que é o necessário para a utilização em armamentos e detonações de bombas atômicas, né? Então, essa é a situação. Também não há uma ideia exata de como estão as instalações nucleares depois dos bombardeios dos Estados Unidos, né? Segundo o relatório da ONU, não há mais contatos
não houve mais vistorias nas usinas de Natanz e Fordow, onde havia tanto centrífugas como a produção de material físsil, mas pelo menos 13 instalações não haviam sido atingidas durante a guerra e elas continuavam em funcionamento. Então, tudo isso gera o caldo do que o Donald Trump está colocando em jogo lá na região.